Faltando 5 dias para as eleições, as recentes pesquisas ainda mostram que muitas pessoas não sabem em quem votar. Pensando nisso, o Jornal Verdade foi ouvir um especialista para saber o que acontece quando você vota branco ou nulo. Há pouco menos de uma semana para a eleição, a última pesquisa de intenção de voto divulgada ontem pelo CETA Instituto mostrou que o número de eleitores que devem votar branco ou anular o voto ultrapassa 22%, um índice alto que mostra a indiferença dos eleitores com os candidatos. Para o especialista em direito eleitoral, Leonardo Palitotti, os votos brancos e nulos servem como forma de protesto. O voto em branco significa um conformismo com qualquer dos candidatos que estão disputando o pleito. O voto em nulo é aquele voto de protesto, aquele voto que o eleitor não concorda com nenhum dos candidatos que estão à disposição das urnas. O especialista, no entanto, esclarece que o voto branco ou nulo não serve ao pleito por não ser contabilizado e nem ajuda ao processo democrático. Outro mito é de que os votos poderiam ir para o candidato que está na frente. Não é bem assim. Os votos brancos e nulos, eles não vão para nenhum dos candidatos. Eles simplesmente não serão considerados como os votos válidos e serão excluídos da margem de contabilidade. Então, votar branco ou votar nulo não significa que aquele voto vai para nenhum do candidato. Ele simplesmente vai ser um voto que vai ser tirado do cômputo e não vai ser considerado válido para aquela eleição. Candidatos que estão na frente, eles não vão receber os votos que foram brancos e nulos, mas em compensação, para se atingir os 50% mais um de votos válidos, eles vão precisar de uma menor quantidade de votos, já que os votos brancos e nulos não são usados nessa contabilidade. Então, dessa forma é que se ajuda o candidato que está na frente, votando branco ou votando nulo. Muito interessante aí a análise do especialista Leonardo Palitotti. Realmente, quando você vota nulo, primeiro que eu acho um absurdo você votar nulo, é a minha opinião, né? Você deixa de participar de um ato democrático, né? Que muita gente lutou para ter esse ato, né? Que é as eleições. Aí você diz assim, não, eu não estou querendo votar em ninguém, vou me abster dessa votação. Mas aí quem acaba elegendo os candidatos é quem geralmente está muito interessado, digamos assim, e que um ou outro vote, né? E você não participa desse momento. É verdade. E o voto nulo, geralmente a pessoa que pensa em anular o voto ou votar em branco, é porque tem uma conscientização política, aparentemente, de fazer crítica, de questionamento aos nomes que estão. Aí diz, não, desses aí, fulano, ciclano, mas termina se afastando do processo. Quer dizer, sua conscientização deixa de valer, perde totalmente a importância quando você fica longe do processo. Não é bem um protesto, né? E termina não sendo. Acho que tem outras maneiras de se protestar. A verdade é que o voto branco e nulo, ele termina não sendo, ele não é nem contabilizado. Ou seja, você se anula ao votar o branco ou nulo, principalmente. E aí você termina prejudicando o processo eleitoral. Acho que tem que, em relação a candidatos que não são aqueles candidatos que nós sonhamos, isso é verdade. Mas, desde muitas eleições, que aqui o nacional, o eleitor tem feito o seguinte, eu vou votar no menos ruim. Não tem escolhido pelo melhor nome. Então é assim que a gente, infelizmente, tem que ser. Mas, votando no menos ruim, ainda é melhor do que não votar. Olha, eu tenho conversado com muitas pessoas, e principalmente pessoas do jornalismo, a gente está muito em contato, né, com os candidatos e tal, e muita gente que ainda não decidiu em quem votar, ainda está naquela casa dos indecisos. Eu já conversei também com pessoas que queriam votar branco, nulo, mas que começaram a entender que realmente não contribui. E aí, esses últimos dias, vá lá, procure, ainda dá tempo de você escolher um candidato. Nós sabemos, né, que essa margem aí de muita gente querendo votar branco, nulo, indeciso, é porque os candidatos são ruins, não são os que nós esperávamos. O que o doutor Leonardo falou é interessante, que ele disse que quando há um número maior de branco e nulo, o candidato para se eleger, inclusive em primeiro turno, ele vai precisar de menos voto válido. Ou seja, você vai tirar um pouco a legitimidade do pleito, daquele candidato que vai se eleger governador, na medida em que você não participa. Você força uma situação em que o candidato, que era para buscar todos os votos válidos, a grande maioria, ele vai se eleger com uma quantidade menor de votos porque você ficou fora do processo. Vou te confessar uma coisa, eu decidi semana passada em que eu ia votar. Foi? Para governador. Diga aí. Ou seja, dá tempo ainda, não posso dizer. Vota secreto.